Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Sérgio Cabral, eu sou ginecologista, um amante dos hormônios. Muita gente me conhece pelo Dr. Sop, tá? Mas você me encontra no Instagram com o drsergiocabral.sop e Dr. Sérgio Cabral, Dr. Sérgio Cabral. Hoje eu estou recebendo uma das melhores médicas ginecologistas do país. Vamos falar hoje sobre implantes hormonais. Os implantes hormonais, esse tema bastante debatido hoje pelas sociedades médicas, pela população, por todos os médicos. E nós vamos mostrar aqui o que é verdade e o que é mentira. O que é sofisma, o que é narrativa. Esclarecer vocês das principais dúvidas em relação a essa importante técnica de tratamento, que é um paradigma que não volta mais atrás, tá bom? Então, estou recebendo aqui a doutora Rebeca Spinelli, ela vai me fazer algumas perguntas vindas. Claro, eu e a doutora Rebeca, a gente vai bater um bom papo, né? Ela vai mostrar a expertise dela, a experiência dela, eu também vou mostrar a minha, e todos vocês serão beneficiados por isso, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, e aí, estou à disposição da doutora Rebeca Spinelli. Muito obrigado pela sua vinda aqui, doutora Rebeca Spinelli. Seja muito bem-vinda, né? Seja bem-vinda sempre, né? E mais uma vez, né, que a gente pode contar com toda a expertise, né, sua em relação a esse tema maravilhoso que se chama implantes hormonais. Tá? Muito obrigada, doutor Sérgio. Sou Rebeca Spinelli, sou ginecologista, formada pela Universidade de Pernambuco desde 2006. Então, eu tenho uma longa estrada aí já caminhada e nos especializamos na parte de hormônios na vida da mulher. E essa parte de hormônios tem vários braços, né? A gente sabe que hoje, como é importante a gente manter os hormônios bem regulados para que todas as funções do nosso corpo consigam ser executadas de forma plena. Então, o hormônio, como o doutor Ítalo Rachid um dia nos falou, é uma forma de comunicação de Deus com a gente, né? É como Deus usa para se comunicar com a gente de forma mais plena. Perfeito. Então, a gente vai falar hoje sobre uma técnica de utilização de hormônios, que é uma técnica que as pessoas acham que é nova, mas não é, que é apenas uma via de administração muito cômoda, muito prática, que são os implantes hormonais, né? E eu vou trazer algumas perguntas que são as mais recorrentes nas nossas redes sociais. A minha é Dr. Rebeca Spinelli, Beca com 2 Cs. E a primeira é: o que são implantes hormonais e como eles funcionam? Olha só, os implantes hormonais, na verdade, eles são pequenas pastilhas, né, pequenas pastilhazinhas, menores do que um tic-tac, maior do que um grão de arroz. Ficam abaixo da pele, na região do subcutâneo, na gordurinha, e são colocados com anestesia local no consultório. 5 minutinhos e a gente já coloca lá na região do bumbum, ali na região da marquinha do biquíni, e aí todos os dias libera uma quantidade constante de hormônios, impedindo que essa mulher esqueça de utilizar hormônios, fazendo com que essa liberação ela seja segura e realmente cumpra o seu objetivo, né? Então, os implantes hormonais são uma pequena, grande forma de reposição hormonal. E muita gente não sabe, mas esses implantes hormonais eles existem no mundo, olha só, Rebeca, desde 1937. É muito tempo. Algo que nunca deixou de ser utilizado no mundo, né? Muita gente não sabe disso. É por isso que eu chamo muito isso da nova velha forma de reposição hormonal. Uma forma certeira, eficaz, segura, cada vez mais está se difundindo aí por todos os médicos do país, beneficiando as pacientes. E o bacana, né, que a gente observa é a adesão da paciente quando usa implante hormonal. Porque como ela coloca aquele implante hormonal e meio que esquece que ele existe pelos próximos 6 meses, ela não tem um viés do esquecimento, nem tem aquela gangorra hormonal que acontece com o uso injetável ou com o uso até através dos cremes, dos géis transdérmicos, né? Aquele efeito montanha-russa que chama, né? Que sobe o hormônio, desce o hormônio, sobe o hormônio, desce o hormônio, ou até com a injeção intramuscular que algumas pessoas utilizam, que faz um pico hormonal enorme e daqui a pouco cai tudo de novo. Então, essa estabilidade do implante hormonal é que dá realmente As pacientes viram fãs do implante hormonal, né? Quem usa, volta a utilizar, vira recorrente no uso de implantes hormonais, pelo benefício real que elas têm com a utilização dos implantes. É uma via muito cômoda, praticamente indolor,
só vai sentir aquela picadinha da anestesia e nada mais. E vai ter esse benefício por 6 a 12 meses, a depender do tipo de implante que a paciente utilizar, que vai depender também da indicação do médico, né? E olha só, eu fiz um levantamento lá no Instituto Spinelli Cabral, a taxa de continuação. Taxa de continuação, gente, é quanto tempo aquela paciente vai permanecer com aquele mesmo método. Ela vai voltar para o médico dela e vai querer novamente ser tratada daquela forma. Hoje, os estudos mais recentes envolvendo implantes hormonais, para você ter uma ideia, isso traduz realmente uma segurança muito grande que dá certo para a paciente. Tanto é Isso. que dá certo que essa paciente ela retorna para o seu médico. Doutor, eu quero essa mesma forma de tratamento. Eu melhorei muito. Nunca tive uma melhora tão grande com outras técnicas, mas eu tive com essa, tá? Então, olha só, estudos mais recentes apontam uma taxa de continuação em mais de 95%. Ou seja, 95% das mulheres que usam implantes Estão hormonais, elas satisfeitas. estão satisfeitas e continuam. Isso, Continuam a querer utilizar a nova técnica. E isso. aí a gente pergunta, né? Será que se uma técnica ela desse efeitos adversos demais, efeitos colaterais terríveis, complicações, será que essa mulher ela gostaria de permanecer durante anos? Eu vejo lá no Instituto Spinelli Cabral, fica no empresarial Charles Darwin, na Ilha do Leite, em Recife. E aí, e tanto eu quanto a Rebeca, a gente tem pacientes usando durante anos, Isso. anos os implantes. Essas pacientes elas retornam religiosamente para colocar Isso. aqueles implantes hormonais. Às vezes até voltam antes, a gente tem que dar uma seguradinha, né? Ah, Não, peraí, você está voltando muito tempo antes do que a gente tinha combinado. Não, doutor, porque eu tenho medo de perder. o Olha só, benefício. eu tenho medo de perder esse benefício, né? Eu tenho Isso, medo de perder aquela energia que eu recuperei, aquela libido que eu recuperei, isso. né? Então, Perfeito. pelo menos, inclusive, eu ouço muito isso das minhas pacientes, mas das suas também. Eu vejo Isso, elas falando isso, né, para você lá, né? isso. Está voltando antes do tempo, né? E você, Exato. a gente tem que dar uma segurada no olhar. Não chegou ainda Exato. a data, mas vamos realmente ver como é que está você agora, né? Mas veja como é importante, né, isso. Pois é. E a segunda parte da pergunta, né, como eles atuam, como eles são liberados no corpo, né? A gente coloca aquela pastilhinha no subcutâneo, é super simples, a técnica em si é muito simples, e aí o corpo, aquele corpo estranho vai fazer uma reação inflamatória ali, local, que é natural, e vai criar uma rede de vasos em torno daquela pastilhinha, daquele implante, e isso leva 7 a 14 dias. E quando essa rede vascular for formada, cada vez que o coração bate, o implante vai ser, o hormônio vai ser liberado na corrente sanguínea de forma estável. E aí é uma forma inteligente de reposição hormonal, porque quando eu estou malhando, quando eu estou namorando, quando eu estou correndo, eu preciso de mais hormônio. E aí o coração bate mais rápido e libera mais hormônio. Estou dormindo, eu não tenho que ter tanto hormônio atuando na minha corrente sanguínea. Então, o corpo baixa a frequência cardíaca e aí libera menos hormônio. Então, é uma forma inteligente de reposição hormonal. Quer dizer que com isso a gente pode dizer o seguinte: a paciente que recebe os implantes abaixo da pele, né, fica lá na gordurinha, abaixo da pele, eles não liberam hormônios imediatamente depois quando você De coloca, jeito né? Logo nenhum. após, muita gente acha isso, né? Efeito placebo, às vezes acontece. Né? Ou seja, muita gente, muitos colegas médicos que não fizeram curso, né, de atualização em relação à reposição hormonal, cursos para colocação de implantes, porque é importante dizer uma coisa: nem todo médico está habilitado a colocar implantes hormonais. Não. Somente aqueles médicos que fizeram cursos de como indicar, como conduzir, quando contraindicar, como contornar efeitos colaterais, Sim, é que sim. pode realmente, de fato, estar habilitado à prescrição de implantes. Por isso que a gente vê Inclusive, as muito. empresas nem vendem, né? Só Não vendem para vende, é quem fez os verdade, é verdade, cursos. é verdade, é verdade. Isso é uma coisa interessante. Você tem que fazer um curso para que a empresa, ou seja, a farmácia de manipulação, né, que não são todas as farmácias de manipulação que produzem implantes, né? Então, Claro. aquelas farmácias de manipulação, né, maiores, aquelas com recurso técnico semelhante ao industrial, né, para fabricação com segurança dos implantes, toda uma regulação realmente posta em prática e seguida pela Anvisa.
Muita gente tem até fala coisas erradas, dizendo que não segue a regulação. Segue sim, tanto é verdade que se não seguisse, não poderia ser comercializada nem produzida. Na verdade é essa. Né? Mas, sim, com toda certeza, né, é uma forma bem interessante, segura, realmente de se fazer, né, uma reposição hormonal e até mesmo um tratamento, né, de doenças relacionadas à parte ginecológica, à saúde da mulher. Tá? E essa parte de liberação, ela foi realmente descoberta em meados dos anos 70. Meados dos anos 70 que saiu o primeiro estudo farmacológico mostrando como é que esses implantes hormonais, eles agem no corpo, né? Como é que eles se liberam. E aí, aí todo mundo, aquele que mexia com o implante, né, ele conseguiu sentir na pele a maior segurança, porque pela primeira vez se descobriu realmente A como forma esses de implantes liberação, né? liberam, né? Então, muita gente acha que esses hormônios, quando os implantes, quando se coloca abaixo da pele, já começa a ser liberado. Não é assim, não, gente. É como a doutora Rebeca falou, né? Se cria uma rede de vasos com 7 dias. A partir de 7 dias é que esses implantes Tem começam a paciente ser que no outro liberados. dia acha que tá boa já, né? Que já tá Olha, sentindo mais disposição, energia, mas é efeito placebo. Ela quer tanto ficar bacana que ela já sente melhor no dia seguinte. Mas de verdade, é com 7 a 14 dias. Mas a segunda pergunta, doutor Sérgio, seria a seguinte: para quem está indicado os implantes hormonais? olha, primeira coisa, os implantes hormonais hoje, eles são indicados principalmente para a mulher com deficiência hormonal, para as mulheres com problemas ginecológicos como endometriose, principalmente aquelas com intensa dor, mulheres com adenomiose, que eu chamo sempre da prima da endometriose, né? Enquanto que a endometriose, o problema está fora do útero, na adenomiose o problema está no útero, A parede do né? Na útero. parede do útero, provocando sangramentos, cólicas. Também indicados para aquela mulher, né, que tem TPM. E olha que tem uma diferença grande de TPM para TDPM. TPM, né, tem vários graus, mas a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, olha, esse é o pior tipo de endometriose que há. É a endometriose que Endo- acaba casamento. a É a te- endometriose que acaba com emprego. Endometriose, É, alteração hormonal. desculpe, é a TPM, né? A TPM que acaba com casamentos. É a TPM que acaba com profissões. É a Isso. TPM que acaba com convívio social. É o maior grau de TPM, tensão pré-menstrual, Eu que costumo hoje é brincar que síndrome TPM pré-menstrual. quer Se dizer chama assim. tendência para matar ou tendência para morrer, a depender da mulher. Verdade. Mas e hoje a gente sabe que, sim, uma das principais técnicas para você se livrar, né, do transtorno disfórico pré-menstrual, que é o principal grau de TPM, é exatamente o uso de implantes. Principalmente pelo fato que, se você for utilizar algo oral, tudo que se utiliza por via oral, é importante dizer, tem mais efeitos colaterais e complicações. Quando você utiliza assim, em forma de implantes, você reduz muito a dose, não tem a metabolização por parte do fígado, e aí tem menos efeitos colaterais. E aí não tem o risco de esquecer. Então, o tratamento se torna mais eficaz, se torna mais eficiente, essa mulher realmente recobra a qualidade de vida de uma maneira muito rápida. E também tem outra coisa, né? A via oral depende do grau de absorção que aquela mulher vai ter. E a absorção que aquilo que ela vai tomar vai poder apresentar depende de como está o grau de inflamação, de desbiose intestinal, que hoje é uma recorrente, né? No nosso consultório a gente vê todos os dias. A maioria das mulheres são desbióticas. Então, essas mulheres que têm desbiose intestinal, que é quase 90%, não vai ter uma absorção legal. A gente passa uma dose X de qualquer coisa e a absorção é pífia, né? A gente não tem como mensurar quanto vai estar na célula. Já com implante, sim, a gente sabe quanto vai chegar na corrente sanguínea da paciente. É uma coisa muito mais precisa, a acurácia é muito maior, né? Então, implante hormonal é para todo mundo que está precisando de hormônio. E hoje a gente tem implantes que são não hormonais também, né? Que é uma forma bem interessante de ofertar outras substâncias para o corpo de forma estável, né? Como o NADH, por exemplo, né? Que tem uma ação antioxidante incrível e que a gente consegue, através dos implantes, colocar uma liberação constante no corpo daquela mulher. Perfeito. E o que a gente deve comentar muito é que os implantes hormonais, eles são uma excelente forma de reposição hormonal. Ou seja, aquela mulher está perto de chegar à menopausa, chamada perimenopausa, que é perto da menopausa. Aquela mulher que já está na menopausa,
Implantes hormonais, eu não vejo técnica melhor para a reposição hormonal dessas pacientes. Eu não sei quanto a você, mas, por exemplo, com 15 dias eu já vejo melhora. Importante. Eu nunca vi isso com qualquer outra técnica, seja ela por gel, creme, né, via oral, injetável. Eu nunca vi isso. Né? Eu também não acreditava até o momento que eu passei a utilizar os implantes hormonais para Isso. tratamento, para reposição hormonal das minhas pacientes. E com 15 dias já é uma melhora, e com um mês a mulher já é outra. Isso. A mulher é outra. Então, eu vejo que é uma técnica segura, é uma técnica, inclusive, cada vez mais respaldada por grandes estudos, mostrando com milhares de pacientes, mostrando a segurança dessa técnica, e que, claro, cada vez mais a gente vai trazendo essas informações aqui para vocês. Perfeito. A próxima pergunta é: quais os benefícios? Já falamos bastante. E possíveis efeitos colaterais dos implantes hormonais. Olha, em relação aos benefícios, o primeiro deles é realmente uma obtenção de tratamento em relação aos sintomas que essa mulher sente, né? Mais rapidamente. Eu nunca vi uma técnica realmente que trouxesse tão rapidamente efeitos positivos na vida dessa mulher. Mas também a praticidade. Imagine você que ao invés de você prescrever, né, um gel, você usar um gel todos os dias na pele, ou tomar uma pílula, ou um comprimido todos os dias. Quanta gente ainda faz tibolona, né? Quanta gente ainda faz tibolona para reposição Ah, hormonal. E hoje a gente sabe que muito melhor do que usar o tibolona é usar um gel, um adesivo, né? Ou seja, pela pele, né? Um creme pela pele. E melhor ainda do que pele, do que gel, o que adesivo é implante. Né? São os pellets absorvíveis hoje, muitas vezes conhecido como implantes hormonais, né? Implantes subcutâneos. Então, a praticidade é muito interessante porque você coloca uma vez a cada 6 meses, ele é absorvido completamente, não há a necessidade de retirar. Isso daí eu estou falando em relação aos implantes absorvíveis, isso. porque tem os implantes inabsorvíveis e os implantes absorvíveis. Os implantes inabsorvíveis, eles são feitos de material de silástico, né, de silicone, e eles devem ser retirados todo ano. Eles duram um ano e têm que ser retirados todo ano. Já os absorvíveis, que é o que nós utilizamos mais na prática, né? Temos mais expertise. Eu gosto mais desse, não que os implantes de silástico, os implantes de silicone não sejam bons, são muito bons. Mas eu prefiro, até mesmo pela facilidade, né, até mesmo pela absorção completa, sem a necessidade de retirar, né, depois. Eu prefiro muito mais os pellets absorvíveis, até porque eles estão no mundo desde a década de 30 e Isso. nunca, e só cresceram a sua divulgação hoje pelo mundo até hoje, né? Dos pellets absorvíveis. Então a praticidade é muito interessante, se coloca lá na região do bumbum, vai colocar 6 Estabilidade, né? meses. A estabilidade é muito interessante. A liberação de uma dose fisiológica, de uma dose constante, não há variação. Muita gente não sabe disso, mas, por exemplo, via oral, via injetável, via vaginal, né? E transdérmica. Transdérmica, todas elas provocam picos. Dá um pico grande desse hormônio, depois ele cai, depois um novo pico, depois cai, e assim sucessivamente. É esse pico de subida e descida que provoca mais efeitos colaterais, mais complicações para essa paciente e menos eficácia no tratamento, menos resultados. Né? Então, hoje os implantes eles provocam um aumento grande no primeiro mês e depois eles retificam. Olha que interessante, retificam liberando aquela quantidade constante, simulando o mais próximo possível do ovário da mulher. Muitas vezes aquele ovário que já foi embora não funciona mais. E aí o que é que acontece? Essa mulher está precisando de estradiol, está precisando de testosterona e ela não tem. E quando utiliza por via oral, não usem testosterona por via oral. Isso. Jamais. Tem gente que cogita ainda testosterona por via oral. Faz mal para a mulher. Ou você usa testosterona por via transdérmica na pele, creminho, gel, Ou tá? Ou, intramuscular. melhor ainda, realmente é em forma de implantes. Forma de implantes que é a forma mais segura, a fisiológica, né? Bem interessante de se fazer. Olha, muita gente não sabe, mas o implante ele provoca um equilíbrio entre os estrogênios, entre, por exemplo, o nível de estradiol, né, e de estrona. Olha que interessante. O estradiol, quando você utiliza o estradiol em forma de implante, o estradiol ele fica em um nível adequado de 2:1 em relação ao estrono. Quer dizer isso? Por exemplo, se o estradiol ele estiver assim em torno de 50, a estrona, que é um hormônio que quando em excesso pode provocar até câncer de mama,
A estrona, ela deve ficar em torno de 25. Então, de 2 para 1, 50 de estradiol para 25 de estrona. Então, o implante é o único a se conseguir isso. Outro ponto interessante que a gente vê também é a segurança em relação à trombose. A gente não vê episódios de trombose em quem usa implante, porque ele segue a mesma fisiologia da transdérmica. Até hoje pode aí entrar nos estudos e você vê, não há relatos de estudos mostrando a ocorrência de trombose em quem usa hormônio por via transdérmica, pela pele. E aí, por implantes é abaixo da pele, com menor dose, com a liberação fisiológica, liberação contínua. Certo. E a segunda parte da pergunta é quais são os possíveis efeitos colaterais, né? A gente vê mais recorrente hipertricose quando usa testosterona principalmente, né? E os outros que também estimulam a liberação de testosterona. Aumento de pelos, né? Que é a hipertricose, aumento de pelos na face, no bumbum, no abdômen. A pele pode ficar um pouco mais oleosa, acne e queda de cabelo. Mas isso também tem muita relação com duas coisas principais. Com quanto se usa, porque as pessoas têm a tendência de achar que todo mundo coloca a mesma quantidade de hormônio. E não é assim que funciona. Nós trabalhamos para trazer a mulher para o melhor da sua fisiologia, para o mais fisiológico possível. A gente não trabalha só com performance. É claro que aquela mulher que tiver um estilo de vida massa vai ter uma performance muito melhor com o hormônio em equilíbrio, lógico. Mas nós usamos doses fisiológicas. Então, isso depende de dose, sim, e também de estilo de vida. Então, a dieta limpa, atividade física, um estilo de vida bacana vai trazer muito menos efeito colateral quando se faz reposição hormonal, seja por pellet, seja por injeção ou pela via transdérmica, né? No caso dos pellets, que as pessoas morrem de medo, vai ficar com a voz grossa, vai crescer o clitóris, vai crescer cabelo em todo canto. Não é bem assim. Depende de dose, depende da qualidade do hormônio utilizado e depende de estilo de vida. Concorda, doutor Sérgio? Perfeito. Olha só, a gente tem que ver que os hormônios eles são diferentes. Então, eles provocam efeitos colaterais diferentes. Por exemplo, a gestrinona, como a Rebeca falou, é um hormônio que a gente utiliza para o tratamento de endometriose. Ela tem uma ação assim mais androgênica. O que é isso? Provoca mais oleosidade na pele, pode provocar queda de cabelo, pode provocar acne, tá? Então, o que a gente faz? É muito interessante você saber administrar a gestrinona, uma dose correta e saber contornar, inclusive, os efeitos colaterais. É o que a gente utiliza também, que a gente ensina também para os colegas médicos nos cursos. O estradiol, quando ele tem uma dosagem excessiva, quando aquele médico é inexperiente, ou aquele médico não fez um curso, e aí começou a prescrever implantes de alguma forma, ele conseguiu adquirir, né? É difícil, mas não sei lá. Então, o que acontece? Ele não sabe. Então, o que acontece com isso? O estradiol em excesso ele pode provocar sangramentos mais aumentados da pessoa, pode deixar aquela pessoa mais inchada, né? Então, esse é o problema, né? Você Isso tem que pode saber evitar. acontecer, mas a gente tem que saber conduzir, né? Inclusive, a testosterona, por exemplo, ela pode provocar, em casos excessivos, né, uma dosagem excessiva, também a queda de cabelo, oleosidade, como foi bem comentado. Só que a gente não vê isso na prática, muito pelo contrário. A gente vê uma mulher assim, com mais energia, a mulher recuperando o casamento, uma mulher que pela primeira vez libido, a mulher que pela primeira vez teve um orgasmo, a mulher que agora não está apresentando mais dores articulares, aquela gordurinha na barriga, ela não está, realmente está conseguindo tirar, o exercício físico e a alimentação está conseguindo finalmente cumprir com o seu objetivo, porque estava faltando testosterona para essa mulher. Isso. Testosterona é vida, e tem colega médico que fala, não, testosterona É o hormônio é apenas só para masculino. homem, mulher não precisa de testosterona. Aí a gente se pergunta, né? Por que a mulher se sente tão bem, né? Quando recebe a testosterona? Meu Deus, doutor, olha, o pessoal fala mal, mas eu estou me sentindo tão bem, não quero nunca mais deixar de utilizar minha testosterona. Exato. É isso que a gente escuta na consulta, né? E até sobre cabelo, né? Na menopausada que começa com testosterona, por exemplo, elas referem o contrário. Referem que para a queda capilar, né? Diz que o cabelo parou de cair, que voltou a encher, que voltou a ter mais cabelo. E uma acne que vem aparecer, elas ignoram, porque o benefício é tão extremo, elas ficam tão melhores com aquela terapia hormonal, né?
Porque assim, a gente manda a mulher, tem que malhar, tem que comer saudável, tem que dormir bem, beleza. Mas será que tu tá dando a ela condições para ela ter uma vida mais bacana, para ela ter energia para malhar? Será que ela acorda viva ou morta? Porque a maioria das mulheres na menopausa que não tratam, elas não têm disposição para nada. É como se elas estivessem numa TPM que não passa, sempre irritadas, instabilidade de humor muito importante. Tem aqueles fogachos horrorosos que elas estão no meio do trabalho, começa uma suadeira, molha tudo. Então, essa mulher, mandar essa mulher para uma academia e achar que ela vai conseguir malhar e ter uma boa performance é ilusório. Mas eu quero saber uma coisa, doutora Rebeca. Você está falando de você mesma ou das suas pacientes? Porque, olha, me chegou agora uma O pergunta, ponto, o mas olha ponto só, falou. e a doutora Rebeca? Ela gosta tanto de hormônios, mas será que ela utiliza hormônios ou ela só prescreve hormônios para paciente? Me conta um pouco, Rebeca, em relação à tua história, né? Se você está distante da menopausa ou se você já entrou na menopausa, né? Quantos anos você tem hoje? Eu posso perguntar, porque você é muito jovem, né? Posso Aham. perguntar quantos anos você tem. Como Uma é que é menina, a tua natureza, como é que é a tua vida em relação aos implantes? Em sei. relação aos implantes e a reposição hormonal, os hormônios na tua vida. Me conta aí um pouco. Na verdade, a menopausa me assombra desde os 32, né? Eu hoje tenho 42 anos, mas há 10 anos que eu luto com a menopausa, contra a menopausa. Hoje eu deixei ela vir e sou feliz apesar dela. Mas Eh, você é feliz com o uso de pellets, com ou sem eu implantes? uso pellets há uns 4 anos já, eu acho, e não fico sem, tá? Realmente, assim, a diferença é gritante, né? No meu último parto, após o meu último parto, eu fiquei com a adenomiose, né? Que é essa endometriose da parede muscular do útero, e eu comecei a sangrar muito, sangrar 18, 20, 25 dias por mês, E não respondia a a nenhum outro nada, tratamento, a né? nenhum tratamento. Outro tratamento, Suplementação a de alternativa era o quê? A cirurgia? é, reposição de progesterona isoladamente, nada, nada respondia. E para não ir para uma cirurgia, para uma esterectomia, a gente fez o bloqueio com gestrinona e com testosterona, né? Eu utilizei que estava muito baixa a testosterona e a resposta foi maravilhosa, né? Realmente, assim, aí agora que a menopausa já veio e eu já tô deixando ela chegar feliz, eu tô repondo estradiol, testosterona, tô com gestrinona ainda para contrapor um pouco qualquer sangramento que venha a ter, mas não fico sem, de verdade não fico sem. Faço meus exames regularmente, não tem nenhuma alteração em decorrência de implantes, porque realmente não dá. A gente utiliza de forma muito fisiológica, doses muito baixas, doses realmente para repor o que eu deveria estar fabricando e não estou fabricando. Não é superdose, não é sobredose. É uma dose totalmente fisiológica para me manter bem, manter acordando bem, passando o dia disposta, sem nenhum problema. Mas eu soube de uma coisa. Eu soube também que seu marido parece que é 9 anos mais velho do que você. E aí, seu marido sendo 9 anos mais velho do que você, ele viu a necessidade também de fazer a reposição de testosterona. E quem é que colocou a testosterona em forma de implante? Foi a senhora também, não foi? Pois é. Tamo aí. Pois é. Então, é uma coisa que a gente gostaria de comentar aqui. É Você porque que está escutando a gente aí agora, é importante saber. Quem recebe reposição hormonal, a mulher que recebeu reposição hormonal, como é que ela mostra a vida dela a partir dali, hein, Rebeca? Como é que ela mostra a vida dela a partir daquele momento que ela passou a receber reposição? Ela não tinha hormônio nenhum. Ela estava triste, falta de energia, libido ruim, correndo do marido. O marido procurando, às vezes, brigas em casa, porque o que é que está acontecendo? Será que você não gosta mais de mim? É o que a gente escuta muito nas todo consultas. dia, A gente escuta isso nas consultas todos os todo dias, dia. né? E aí, o que é que acontece quando a mulher começa a receber reposição Na hormonal? próxima consulta, quem vem é o marido pedindo hormônio também. Na sequência. É tiro e E queda. até uma dica É para os tiro e colegas que queda. estão escutando essa live, esse podcast. Primeiro, tratem a mulher.
depois tratem o marido, porque se inverterem essa ordem, vai dar BO em casa. É, Porque o homem responde mais rápido do que a mulher. Então, primeiro trata a mulher, o marido vai entender a necessidade dessa reposição hormonal e ele vem na sequência, porque ele vai perceber, como eu brinco muito no consultório dizendo que chega a mulher no Fusca e o marido na Ferrari, ela volta de avião e ele na Ferrari. E aí ele quer avião. perfeito, Então, a gente tem que equilibrar os hormônios do perfeito, casal para que esse casal tenha longevidade junto. perfeito. Olha, o que a gente vê é exatamente isso. Quando a paciente sai, né, do consultório, o marido espera um pouquinho e E diz já assim: marca a consulta. doutor, tem para homem também? Aí a gente diz: tem, tem. Agora, claro, tem que ser analisado, tem que ser Claro, avaliado tudo. devidamente por especialista. Então, isso realmente tem, né? Mas o que é que acontece? Brincadeiras à parte, gente, isso é algo muito sério. E todo médico que lida realmente com reposição hormonal, ele tem que falar isso pro casal. Por isso que eu gosto muito que a mulher, ao chegar no meu consultório, também leve o marido. Porque além da gente falar para os dois, né, tudo que a gente tem para falar, e não ter aquela coisa de telefone sem fio, a gente passa a informação para uma coisa, depois chega em casa, a informação é completamente diferente. Então, é interessante que o Isso. casal esteja ali, porque afinal de contas, o casamento, ele é uma equipe, né? Uma equipe, eu tenho que trabalhar em conjunto ali. Então, é importante que recebam informações corretas, informações precisas. Então, o que é que acontece? Quando a gente percebe que às vezes há um racha, um desequilíbrio ali no casamento, e muitas vezes, pela experiência mesmo da vida, a gente percebe que esse racha advém exatamente da baixa de reposição hormonal da Isso. mulher, porque o homem tem aquela testosterona mais alta sempre, né? É. Quando ele vai baixando, vai. Mas o que é que a gente vê? A gente vê que baixa menos rápido do que a mulher. Né? O homem parece que é um pouco mais blindado em relação a isso. Mas o que é que acontece? A gente vê sim que quando a mulher ela recobra, né, a melhora da reposição hormonal, recebe esse hormônio, ela ressignifica a sua vida, Com né? certeza. E se a Ressignifica a gente sua for vida. pensar, a testosterona normal de uma mulher é 10 vezes menor do que a normal do homem, né? Olha, Uma mulher com. tem estudos mostrando até 30 vezes. Eu Exato. também. Então, uma Também mulher com pensava assim. testosterona boa tá com 80. Uma mulher com testosterona muito baixa tá com 200. Sim. Então, é uma disparidade absurda que existe entre homem e mulher. Então, esse equilíbrio realmente tem que acontecer, né? Óbvio que a ideia não é jogar a testosterona da mulher para nível masculino. Ela é mulher. E ela vai continuar com nível de mulher. Só que o que a gente pega no consultório é uma mulher com testosterona de 7, de 8, de 10, quando devia estar 80. Então, o homem vai estar achando péssimo aquela testosterona abaixo da mulher. Mesmo ele com seus 200, 300, que é muito baixo para um homem, é muito maior do que o de uma mulher, né? Então, hoje a gente equilibra, ou o casamento complica. É, e é importante a gente dizer, gente, que, olha, testosterona para a mulher, olha, é fundamental. O que vocês escutam por aí, né, Beca? A gente escuta muito, né? Ah, eu fui para o meu médico, ele disse que testosterona não deve ser administrada para mulher, prescrita para mulher. Testosterona é algo de homem. Claro que a gente sabe que o homem tem muito mais testosterona que a mulher, claro, Claro. não tenha dúvida. Mas essa menor quantidade de testosterona que a mulher tem em relação ao homem já é o suficiente para garantir para essa mulher energia, libido, Força, sono, força muscular, músculo. força, músculo, perda de gordura, aquela gordura que começa na barriguinha, até mesmo tratando até na perimenopausa e menopausa na mulher que tem uma baixa testosterona importante, até aqueles calorões. A testosterona ajuda também, porque a testosterona também tende a se transformar em estradiol. Veja como é importante. Muita gente não sabe disso, mas, Isso, gente, muito do estradiol vem da testosterona. isso. Para você ver. Então, a testosterona ela funciona como um substrato para o estradiol. Então veja como é importante. Tanto é verdade que tem algumas mulheres mais jovens, quando tem uma baixa de testosterona, né? Por exemplo, uma menopausa precoce, né? Ou uma suspeita grande disso. Até quando se repõe testosterona, melhora a fertilidade. Isso, Por quê? Porque melhora a produção também do estradiol, porque parte do estradiol vem da testosterona. exato. Né? Veja como é importante a testosterona, que é um hormônio anti-inflamatório, é um hormônio muito interessante E para a também mulher. até assim, né? Uma pessoa que quer ter uma longevidade tem que ter músculo.
A pessoa que não tem músculo bacana, que tem uma sarcopenia, que a gente chama, né, que é a perda muscular importante, ela cai mais. Então, o que é que costuma se dizer que mata velho, né? Uhum, Tá. Então, a pessoa com componente muscular bacana, quando tiver mais velho, com seus 70 e tantos, 80 anos, tem que ter músculo uhum. para aumentar a longevidade com saúde. A testosterona também é muito bom para o músculo cardíaco. É fundamental para o funcionamento cardíaco, cardiovascular. Então, falar que mulher não tem que ter testosterona, desculpa, mas é uma ignorância, né? Que o próprio corpo da mulher fabrica esse hormônio. Perfeito, Então, não faz perfeito, sentido. perfeito. Próxima pergunta seria: quais seriam as contraindicações do uso de implantes hormonais? Olha só, é a contraindicação que a gente vê com qualquer uso de hormônio. Por exemplo, aquela pessoa que teve Entendi. trombose venosa profunda, ela não deve utilizar. Aquela pessoa que teve câncer de mama também não. Mas olha que interessante, essas são as principais, né? Um infarto recente, uma trombose, né, venosa. Mas olha que interessante, já há estudos com milhares de pacientes durante 10 anos de segmento, mostrando que o uso da testosterona, ou testosterona associada a estradiol, em forma de implantes, pode reduzir o risco de câncer de mama. Vou repetir: estudos grandiosos, com milhares de mulheres fazendo durante mais de 10 anos uso de implantes, mostrando agora que dificilmente esses estudos estarão, por exemplo, nos congressos tradicionais, Com mostrando uma certeza. redução de até 40%, próximo de 40% do risco de câncer de mama entre essas mulheres que estavam utilizando testosterona e estradiol. Olha que interessante. Testosterona só, testosterona associada a estradiol. Quando comparado às mulheres que não fizeram reposição hormonal. Então, isso cria um caminho, um ambiente extremamente promissor para que futuramente haja uma inversão. Hoje se há muito medo do uso da reposição hormonal devido ao risco de câncer de mama. Então, muita mulher chega no consultório, a Rebeca também ouve isso. Não, doutora, até hoje eu não fiz reposição hormonal, eu estou com muito medo de fazer reposição hormonal porque eu tenho medo de câncer de mama. Olha, o risco de quando a gente não fala nem de implantes, tá? Implantes é a forma mais segura, mas a gente está falando nem de implantes. Quando você faz a reposição hormonal, o risco de se você ter um câncer de mama é de 0,1%. É menos de uma mulher a cada 1.000 mulheres que fazem reposição hormonal durante um ano. Em qualquer via, não é Em qualquer isso? via. E hoje parece ser mais baixo ainda. Por quê? Porque hoje a gente dispõe de medicamentos, de tipos, de vias, de doses mais seguras de reposição hormonal do que na época de 2002, quando foi feito o WHI, que é aquele grande Isso. estudo Aquele estudo horroroso, né? que evidenciou o risco de câncer de mama. E muita gente não sabe, inclusive, olha que interessante, muita gente não sabe que quem utilizou naquele estudo que identificou o risco de câncer de mama, o WHI, muita gente não sabe, mas quem utilizou estrogênio conjugado, que nem deve ser utilizado hoje, né, que vem da urina da égua, estrogênio conjugado, que ainda aí se prescreve Dizem hoje. de água prenha, sabia, mas nem que Via oral, existia além de hoje. ser por via oral, que aumenta o efeito colateral e complicação, né, é da urina da égua, então é adaptada para receptor de égua, para o corpo da égua, mas não é para o corpo da mulher. Então, claro, Isso. tem efeitos colaterais. Mas naquele próprio estudo, muita gente não sabe, você, se for médico aí, está me escutando aí agora, talvez você não saiba, mas até com estrogênios conjugados, houve uma redução, pode entrar aí no estudo WHI, houve uma redução no risco de câncer de mama na mulher que utilizou Só apenas estrógeno. estrogênio, Ah, apenas o estrogênio conjugado da égua. Imagine utilizando o estradiol. É por isso que o estradiol até hoje não foi comprovado que ele aumente realmente o câncer de mama. Não. Você viu isso no WHI. Aquela mulher que não tinha útero, que utilizou apenas estrogênio, não utilizou progestina, não utilizou o acetato de medroxiprogesterona. Essa mulher teve um risco diminuído. Não foi significativo, mas houve uma diminuição no risco de câncer de mama. E hoje, estudos grandiosos recentes, 2019, 2020, 2021, mostra exatamente isso. Aquelas mulheres que utilizaram implantes hormonais de testosterona e estradiol, ou apenas testosterona, houve uma redução de redução. 35% até quase 40% no risco de câncer de mama, quando comparado às mulheres que não utilizaram, não fizeram reposição hormonal. Isso. Isso
dá segurança. Isso Exato. traz segurança para o médico que E para o prescreve paciente, e principalmente para paciente claro. que precisa, que quer e precisa da reposição E hormonal. por isso que é tão importante, né, que cada vez mais médicos estejam empenhados em adquirir mais conhecimento sobre isso, porque a paciente fica numa sinuca de bico. Chega lá no consultório e digo assim, pode usar, é tranquilo, você vai fazer acompanhamento comigo, trimestral, semestral. E aí chega no mastologista e fala assim, de jeito nenhum, a sua tia teve câncer de mama. Ela fica louca. Mas e agora? Minha tia e minha avó tiveram câncer de mama. E eu não posso usar por causa disso, porque eu tenho um nódulozinho que eu puncionei há 20 anos e é um fibroadenoma. E aí fica a paciente no meio nesse esse fogo cruzado de um médico versus o outro, que não deveria, né? É interessante sempre que os médicos conversem entre si, né? Eu faço muito essa troca com os outros médicos que acompanham minhas pacientes, para chegarmos a um consenso melhor para o paciente, que lá todo mundo quer a mesma coisa, o bem-estar da paciente. As vias são diferentes, mas a ideia é a mesma, né? Então, quanto mais estudos nós tivermos para poder nos dar mais segurança e dar mais segurança ainda para a paciente, melhor para a paciente. Olha, uma via segura como essa é uma excelente oportunidade para deixar mais fácil de se realizar a terapêutica hormonal, a reposição hormonal na mulher, né? Porque Isso. eu vejo aqui comigo, olha só, muita gente não sabe, mas hoje é maior o risco de você morrer de um infarto, um AVC, pela falta de hormônios, do que por um câncer de mama. Olha que interessante. É mais fácil a mulher morrer por uma fratura decorrente de uma osteoporose pela ausência de estrogênio no corpo do que por um câncer de mama. Muita gente não sabe disso. Então, enquanto fica com muito medo de ter um câncer de mama, que é mínimo, o risco é mínimo hoje, porque o câncer de mama está muito relacionado ao estilo de vida. Obesidade, comer mal, Isso. dormir mal, muito vício, fumar, álcool em excesso. Isso é que leva ao câncer de mama hoje. Pois é, e aí e esses mesmos colegas, às vezes, que têm medo de passar uma reposição hormonal na menopausa, passam anticoncepcional assim, na maior cara dura, sem medo de ser feliz. Então, essa mulher vem usando anticoncepcional durante 30 anos, aí chega na menopausa, eita, infelizmente, vai aprender a fazer crochê, porque você não vai poder mais fazer hormônio de jeito nenhum. Se acostume que é isso mesmo. Eu escuto coisas horrorosas. Uma paciente que chegou para mim semana passada e o colega disse a ela: tá bom de parar, né? Já tá usando há 5 anos o hormônio. E aí ela questionou: tá bom de parar o quê? Parar de ter lubrificação? Parar de dormir à noite? Perfeito, Parar de ser feliz com meu marido? perfeito. Parar de ter energia para malhar? Parar de passear, de ser feliz, de brincar, de me divertir na menopausa? Tá bom de parar com isso? Então, é muito complicado você dizer a uma mulher que está bem, que ela pare de estar bem. Porque o estudo que você recebeu do laboratório diz que só são 5 anos, né? Então, vamos se atualizar. Vamos atrás de informação, porque assim, infelizmente hoje as pacientes chegam com, em alguns casos, com mais atualizações do que alguns colegas, né? Chegam assim com mais conhecimento, às vezes, do que alguns colegas que não saíram do livro. Olha, isso é um ponto muito importante, viu, Rebeca? Deixa eu firmar aqui para vocês. Gente, hoje não há mais tempo para parar, para se interromper uma reposição hormonal, tá? Se a mulher ela tiver benefício com a reposição hormonal, se esses benefícios superarem os riscos, ela pode sim manter, contanto que tenha um acompanhamento médico, Claro. manter com o seu médico e colher fruto desses benefícios e mais. Diminuir risco cardiovascular, diminuir o risco de um infarto, de um AVC, diminuir o risco de uma morte decorrente de uma fratura que quebrou a bacia, quebrou o colo do fêmur, Isso. porque desenvolveu uma osteoporose e não estava fazendo reposição hormonal, uma depressão terrível que não vai surtir efeito nenhum, não vai ser tratada com antidepressivos, porque falta hormônio nessa mulher. Isso. Então, não existe mais tempo para parar não, tá? Portanto que esse médico ele perceba que o hormônio está trazendo benefícios, ele não está trazendo risco, a mulher pode manter enquanto houver necessidade, tá bom? Então, isso que a Rebeca trouxe aqui é algo muito importante que tem que cair por terra, tem Isso. que acabar. A mulher ela precisa de qualidade de vida, a mulher precisa viver mais e com qualidade de vida. Isso pode ser feito com a reposição hormonal muito bem indicada, muito bem conduzida e segura. Você pode receber sua reposição hormonal com segurança hoje.
Eu sempre respondo, né, o que nós aprendemos com o nosso mestre, o Dr. Ítalo Rochide, né? Sim, Vou usar hormônio até quando? Eu digo até a próxima consulta. sim, sim. Porque vai haver uma nova Criação. avaliação Claro. e a gente vai definir o próximo plano terapêutico, Perfeito, né? perfeito. Eu acho que temos ainda um tempinho para a gente falar um pouquinho sobre técnica de colocação de implantes hormonais. Sim. Como são colocados os implantes e como são removidos. Olha, os implantes hormonais são dois tipos, né? São os inabsorvíveis, que têm que ser retirados, e os absorvíveis. A gente trabalha no Instituto Spinelli Cabral, né, com os absorvíveis hoje, né? Nós Isso. achamos serem os melhores implantes para serem administrados e conduzidos na vida da mulher. E eles são colocados com anestesia local, na região do bumbum. Você pega, faz uma anestesia na região do bumbum, Onde né? deveria ter a marca do A biquíni. marquinha do biquíni, coloca lá através de um trocarte, que é um pequeno dispositivo que você insere os pellets e em 5 minutinhos você está recebendo ali uma excelente forma de tratamento hormonal, terapêutico hormonal, não somente para reposição hormonal para aquela mulher na perimenopausa, na menopausa precoce, não apenas isso, mas também aquela mulher com insuficiência androgênica. O que é insuficiência androgênica? A gente vai falar no próximo encontro. A insuficiência androgênica é a mulher sem testosterona. É a mulher que só vive irritada, sem libido, a mulher que fica engordando, a mulher que tem o seu casamento que está indo embora. E aí, com a reposição de testosterona, olha, essa mulher, quando muito bem indicada, aí, ó, recobre a sua qualidade de vida, recobre a sua vida. A gente vai falar no próximo encontro, reposição de testosterona para a mulher. E aí, o que é que a gente vê? É uma técnica extremamente simples, mas que todo médico ele tem que passar antes por um treinamento para que realmente essa técnica se torne simples. A gente não vê infecção, a gente não vê hemorragia, a gente vê uma rapidez muito interessante, né, na colocação dos implantes, né, muito prático, a gente não vê dor nessa mulher, a Isso. mulher não sente dor com anestesia É muito local. Então, tranquilo. muito tranquilo, a gente não vê consequência no pequeno pós-operatório, porque é uma pequena cirurgia, né? É um Uma pequena cirurgia, um procedimento. procedimento cirúrgico. Mas o que é que acontece? É feito no próprio consultório, não necessita de grande aporte de anestesia. Anestesia quem faz é a gente mesmo, do local. A mulher não sente nada e sai realmente do consultório tranquilamente, coloca gelinho, tem as orientações, tem o Claro. gelinho no local. Tá tudo certo. A gente não vê problemas para essa mulher. Muito pelo contrário, a gente vê um resgate da qualidade de vida dessa mulher. E a remoção é que é a bronca, né? Quando a gente utilizava implantes não absorvíveis, né, que são os de silástico, que são impregnados no bastão de silicone, um dos motivos para a gente parar de usar foi inclusive esse, que a remoção é um pouco Torna complicada, mais né? É difícil. mais difícil, É. porque faz uma fibrose, uma cicatrização em torno do São implante. implantes muito bons, continuam a ser Excelentes. excelentes implantes, apenas a esse A porém. remoção Essa é que é é mais chata. difícil, às A gente vezes, coloca claro, 6, 7, é, 8 implantes e consegue remover 2, 3. é mais difícil, mas são excelentes implantes, nada contra eles, apenas o médico ele tem que pesar juntamente com a sua paciente, né, aquele pellet, aquele implante que ele quer mais, né? Isso. Aquele implante, de acordo com cada caso, né? Nós optamos, né, até mesmo por experiência, até mesmo por facilidade, por não haver a necessidade de remoção, do uso dos implantes absorvíveis, os pellets absorvíveis e pellets hormonais, tá? Então é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um prazer estar aqui, doutor Sérgio. Estou à disposição sempre que me chamar. É muito gostoso falar do que a gente trabalha, né? A gente faz o que ama, então falar sobre isso é muito prazeroso, é muito gostoso, porque é o nosso dia a dia. É o que fazemos todos os dias no consultório e há muito tempo já. Então é muito bacana falar sobre implantes hormonais, falar sobre os benefícios que as mulheres têm quando se tratam de forma adequada. Olha, recuperar a qualidade de vida de uma mulher, recuperar os olhos brilhando de uma mulher, recuperar o sorriso de uma mulher, recuperar o bom humor de uma mulher, a segurança de uma mulher, não tem preço. Olha, realmente é uma das melhores coisas que um médico ele pode fazer por sua paciente. É devolver a qualidade de vida para essa paciente, é Exato. devolver a segurança, a vontade de viver. E isso pode ser feito, sim, com excelente reposição hormonal. E quando a gente fala de reposição hormonal, a gente vai trazer outras informações nesse sentido. Não é somente reposição hormonal, mas aí a gente tem uma orientação imensa em relação à alimentação, exercício físico, sono, dentre outros detalhes que a gente vai trazer aqui
numa né? próxima Mostrar que oportunidade. são importantíssimos para que os hormônios eles funcionem corretamente no corpo. E a gente vai trazer aqui para todos vocês, em outra oportunidade, mais informações em relação à reposição hormonal. E não percam, o próximo encontro marcado é reposição de testosterona na mulher. O uso da testosterona na mulher. Atualização sobre o uso da testosterona na mulher. Não percam. A gente vai acabar aqui com mitos, narrativas, e vai mostrar para vocês o que é verdade em relação ao uso da testosterona na mulher. Tá? Até a próxima. Até a próxima. Fiquem